No final de contas, o tal do Miguel Terceiros é craque ou é bagre? É sobre isso o vídeo de hoje no meu canal do Santos. Peço já para você se inscrever, deixar o like, me ajudar nessa campanha de divulgar ainda mais o canal para outros santistas e, claro, quero saber a sua opinião a respeito do Miguelito, que acaba de ser emprestado para o América Mineiro até o final da temporada. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Acho que o Miguel é um daqueles jogadores que você cria uma expectativa muito grande pelo que você escuta falar e nem tanto pelo que você vê acontecer. E não é uma crítica e nem uma corneta ao menino, né? O Miguel tem 20 anos, ele é muito novo, né? Chegou com uma expectativa no Santos lá em 2022 super alta, de que era uma joia boliviana, de que era um jogador com um potencial absurdo, um jogador muito técnico, um meia canhoto. Assim, todos os requisitos de uma lista de um olheiro pareciam estar preenchidos, né, com o perfil do Miguel. E, assim, eu acho que de tudo o que aconteceu com o Miguelito aqui no Santos, vale ressaltar que ele nunca teve uma oportunidade decente para mostrar o seu futebol. E talvez fique aí nesse ponto o maior problema dessa história até agora que ele fez no Santos. Eu anotei algumas coisas aqui e vou olhar um pouquinho para baixo para poder me lembrar, né? Mas assim, vamos fazer. Existem dois Miguels nessa história. E o engraçado é que um Miguel é oposto do outro, e isso gera ainda mais essa questão de dúvida sobre o real potencial desse jogador e como que o Santos deveria ter construído um caminho melhor para poder ter certeza de que o investimento feito nele e a aposta feita nele se pagariam ou não. No final das contas, o que está acontecendo agora dele ser emprestado para o América é nada mais, nada menos do que uma correção de rota e uma oportunidade para ele realmente conseguir mostrar tudo isso que a gente espera dele e que a gente já viu acontecer em alguns jogos, não no Santos. E esse é o meu ponto. O Miguel pelo Santos ele tem 18 jogos. Alguns como titulares, outros muito como reserva entrando no meio dos jogos. Ele tem um total de 0 gols e 0 assistências. Se você puxar pela memória alguns jogos que o Miguel fez pelo Santos, talvez venha na sua cabeça no ano passado, quando ele entrou em um dos jogos do Santos na Série B contra o CRB, se eu não estou enganado. Jogo esse em que ele não foi mal, fez uma boa partida, encontrou 2 passes que seriam convertidos em assistências, não fosse a ruindade dos companheiros dele de time. E depois desse jogo, ele simplesmente é escanteado no banco pelo Fábio Carille. Então, assim, um pouco dessa história dos 18 jogos tá na maneira como ele foi utilizado e em quais situações ele foi colocado para jogar. Que é o total oposto do que acontece na Bolívia. E aí eu vou pegar um recorte só dessa eliminatória agora, que é o grande ponto, e tem até um vídeo no canal aqui de que o Miguel na seleção da Bolívia é um cara diferente, é o cara que a gente quer ver no Santos, e que a gente não conseguiu ver até esse momento. O Miguel nessa eliminatória ele tem 6 jogos, ele já marcou 5 gols, ele não deu assistência. No total, o Miguel tem 21 jogos pela seleção profissional da Bolívia e marcou 6 gols, né? Um deles em amistoso. Eu acho que tem uma condição aí para ele que ele chega no Santos com esse status de que é uma promessa, é uma joia boliviana, e quando ele começa a atuar no sub-20, ele faz um bom caminho. Talvez a torcida do Santos tenha criado uma expectativa desproporcional à qualidade que ele realmente tenha. E vai acontecer com muito moleque da base mesmo. Não à toa a gente já viu vários meninos aí que pedalavam meia dúzia de vezes num jogo, e a gente já pensava que esses caras iam virar os novos Robinhos, os novos Neymar, e no final viraram os novos Neilton. Não viraram nada, né? Não foram jogadores espetaculares, foram jogadores que tiveram ali uma carreira mediana e que tiveram um início muito bom, né? O Santos tem diversos exemplos desse tipo.
Só que quando chegou o Miguel, por ser um cara que veio de fora, meio que comprado no sentido de a ideia que foi comprada veio pelo scout, então você não tinha aquele negócio que tinha um empresário socando o jogador ali para ver o que dava, né? Você tinha uma história em volta do Miguel que parecia que ele ia virar e que tinha uma fonte, né? Ele vinha de um lugar diferente. Não estou falando da Bolívia, mas estou falando da maneira como ele chegou ao clube. Aí, qual que é o ponto? Ele chega no Santos e ele tem um brilho muito ofuscado no profissional. Eu não acho, ao contrário, por exemplo, do Ângelo, que ele queimou etapas e foi jogado com tudo no profissional e aí ele se queimou. Eu acho que o Miguel, ao contrário da maioria dos jogadores de base do Santos, até que ele teve uma razoável entrada tranquila no profissional. Poucos minutos, não chegou metendo a 10 no peito e tendo que jogar um clássico, nada disso. Ele entra em furadas. E esse é um ponto crucial dessa história toda, né? Antes do Santos cair, ele teve algumas oportunidades. Mas o time do Santos era muito ruim. Então você colocar um moleque num ambiente que, profissionalmente falando, está desmontado, feito de qualquer jeito, você tem que esperar dele muita coisa. Ele tem que fazer um negócio muito acima do que é esperado dele para momento, para que ele sobre. Quando o Santos cai, é a hora que você deveria olhar para o banco e falar assim, muito bem, Série B, temos menos grana, precisamos subir, e esse time precisa ganhar peças que vão nos ajudar, ao serem reforçados por outros jogadores, na volta para a Série A. Essa, para mim, era a ideia que você tinha que ter tido no ano passado com o Jair, que acabou virando, com o Sherman, com o Souza, também apareceram bastante na Série B, com o Sandri, que não deu tão certo, com o Miguelito, com o Luca Meirelles. Esses meninos tinham condições de jogar uma Série B com muito mais minutos. Eles poderiam ter sido muito mais bem utilizados. E eu estou ok com o fato de que talvez esses caras não pudessem ser titulares, mas eles poderiam ter tido mais minutos. E aí que entra o problema. O Carille, no ano passado, simplesmente escanteou todo e qualquer menino da base. A qualquer espirro no vestiário, ele sacava o menino da base do time. E isso prejudicou muito o Miguel. Prejudicou muito todos, mas prejudicou em especial o Miguel. O Miguel só entrou em furada. Mesmo quando ele foi bem, ele não teve sequência. E eu cansei de falar aqui nesse canal durante a Série B. Teve um monte de bagre, tipo Rainer, que tinha sequências de 2, 3, 8 jogos, até ele ficar alguns minutos fora do time por uma substituição. Enquanto que o JP Sherman não podia errar no jogo, respirar fora do ritmo, que ele já saía no intervalo. A mesma coisa aconteceu com o Miguel. Claro, eu vou dar o benefício da dúvida, porque são alguns técnicos que passaram pelo Santos e que não enxergaram no Miguel a solução dos problemas do time. E ok, acho que essa é uma informação relevante nessa história toda também. Mas eu ainda acho que de todos os cenários possíveis que o Santos teve com a presença do Miguel desde 2022, o cenário da Série B era o que ele tinha que ter gastado mais tempo dentro de campo. Ele não poderia ter ficado fora no ano passado. Ele tinha que ter jogado vários jogos. Ele tinha que ter jogado metade dos jogos. O Santos tinha automaticamente um time melhor do que todos os outros na Série B. Então dava para dar esse luxo. A torcida teria abraçado mais esse time se ele tivesse colocado mais a base. Porque você via futuro naquele time. Esses moleques que estão aí agora amassando barro são os caras que vão ajudar a gente no ano que vem quando a gente se reforçar. Se um dia o Neymar voltar para o Santos, esses meninos vão estar mais prontos. A gente vai poder colocar uma pressão maior em cima deles durante um campeonato da Série A. Tudo isso era uma hipótese muito viável, que era possível de ter sido feito. Aí o seu Juliano vai numa coletiva e fala que o Miguel não demonstra a intensidade que ele dá na Bolívia. Ele não demonstra isso nos treinos quando ele vai jogar para a Série B. Isso até pode ser verdade, mas não importa. A Série B assim, a maneira mais fácil de você queimar um jogador é você colocar para ele para jogar. Se ele for ruim, obviamente.
Porque imagina que o Carille tivesse tido a paciência com o Miguelito que ele teve com o Rainer. Eu tô usando o Rainer de exemplo porque para mim é o pior cara que passou pelo Santos nos últimos anos e foi um dos que mais teve oportunidade. Se o Miguel tivesse tido a mesma minutagem que tinha o Rainer, ou em outros tempos que tinha o Jean Mota, que também era um bagre e jogava vários jogos, fazia um monte de bobagem, se ele tivesse essa sequência, eu ficaria quieto. Ah, não, realmente, o cara jogou aí 15 jogos, não conseguiu fazer nada, não chutou no gol, não criou jogada, não deu assistência, não fez nada. Beleza. Essa sequência, quando você compara com os bagres, é um negócio que me pega muito. A segunda coisa é que, nas vezes em que o Miguel teve que entrar, ele entrou com minutos contados, geralmente com o time perdendo, ou seja, você já vai jogar na Vila Belmiro, o Santos está perdendo um jogo, o pessoal já tá bravo. Você bota o moleque lá, dá 3 tapas nas costas dele e fala assim, amigão, resolve lá pra nós, tá 2-0 pros caras, entra aí e faz 3 gols pra quebrar essa pra mim. E aí você tem um cara que fica super exposto a uma situação de pressão absoluta, onde ele já tá nervoso por estar estreando ou começando a carreira, ele ainda tem que ter um papel protagonista e de decisão. Aí você começa a juntar peças que vão prejudicar muito o desempenho desse menino. E por fim, nas vezes em que ele teve a oportunidade de ser titular, foi quando o Santos entra com o time B. E qual que é o problema disso? Se com o time A a situação já era difícil naquela época, imagina com o time B, que é desentrosado. Se o time A já não era bem treinado pelo Carille no ano passado, imagina o time B. Então, assim, as condições que o Santos colocou, e aí eu vou colocar o Santos como instituição mesmo, porque deveria ter alguém ali dentro que prezasse por minimamente preservar os ativos do clube, deveria estar muito claro que o menino não poderia ter jogado naquela condição. Poderia ter entrado em outra, mas não naquela. E aí eu acho que agora, quando você leva o Miguelito para o América, eu acho que você está corrigindo uma rota e dando a ele uma real oportunidade de ser titular, de jogar vários jogos, de disputar uma competição inteira e ao voltar a gente avaliar se ele realmente é bagre ou se ele é um craque. Só tem a ganhar essa situação. É o mesmo papo do Sandri. O Sandri teve a oportunidade de jogar a Série A com o Mirassol, preferiu ir lá para o Atlético na Série B por total falta de cabeça. Achou que ia poder ficar aqui sentado em cima do contrato aqui no Santos, achou que ia poder ter oportunidade de qualquer momento, não teve. E aí, agora está disputando uma Série B, vai ter sequência. Pode voltar melhor, pode não voltar e virar dinheiro, não tem problema. O Miguel pode virar dinheiro no Santos. Isso não é um problema. Só que a gente precisa entender o que é o Miguel. Se ele é um bom jogador mesmo, como a gente vê na Bolívia, ou se ele é um cara normal que pode compor um elenco de um time de Série A, e aí a gente avalia se ele faz sentido estar no Santos ou não. Nesse atual Santos, mesmo que ele tivesse sido desenvolvido na Série B, ele teria dificuldades para ser titular e para ser considerado por conta dessa mudança que foi drástica no elenco por conta da chegada do Neymar. Agora, na Série B, ele vai ter chance de mostrar o potencial dele novamente. E aí podem vir os questionamentos no futuro. Ah, mas na Série B ele joga mesmo, quero ver na Série A. Tudo bem, mas ele mostrou que ele tem consistência no que ele consegue entregar de futebol. E para mim, esse é o objetivo dele agora. O Miguel tem que ser obcecado em jogar todos os jogos da Série B como titular e fazer a diferença pro América. Que nem merece, hein? Por ser aquele time que fez o que fez no ano passado. Mas eu acho que pelo Miguel, ele merece ter essa oportunidade, dar um passinho atrás na carreira e conseguir buscar o seu espaço. Acho que o Miguel tem sim condição de voltar para o Santos e fazer uma boa jornada por aqui. Nesse momento, ir para o América é uma correção de rota super saudável para ele e que vai trazer benefícios diretos, espero eu, para a temporada seguinte que o Santos vai ter, onde vai precisar de jogadores jovens de potencial como ele, não só para a questão técnica dentro do time, mas também pela questão financeira. Conte para mim nos comentários aí, fazendo a gentileza, se você concorda comigo, se você acha que o Miguel é craque ou é bagre. Deixa o seu like aí também para me dar uma força. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho aí, garante que as notificações estão ligadas. Eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau!